Aí, minha gente, sexta-feira com tudo às claras no ar, quadro respondendo as perguntas de vocês, abro caixinha lá no Instagram. Hoje, excepcionalmente, na sexta-feira, por conta da correria da semana, muitas perguntas sobre seleção brasileira, sobre PSG, curiosidades aleatórias por aí sobre profissão, primeiro emprego, viagens, enfim. Também vou falar de Champions feminina por aqui, muita coisa para responder, então fica no vídeo para conferir se a sua pergunta foi respondida e já deixa o like durante a vinheta. Muito bem, vamos começar com seleção brasileira? Talvez seja o assunto mais quente por aqui, já que tivemos uma data FIFA, então paramos as competições de clubes masculinos, né? Tivemos Champions feminina, inclusive tem vídeo no canal sobre o jogo que eu fiz cobertura do Lyon, maior campeão da Champions. Agradeço muito quem puder assistir este vídeo e começamos então com seleção. Alessandro Ribeiro.2. Oi, Clara, salve! Gostaria de saber o que você achou dos amistosos da seleção brasileira. Um beijo pra você. Um beijo, Alessandro. Achei que o saldo foi bastante positivo, muito melhor do que eu esperava em campo e também de resultado. Obviamente, o jogo contra a Inglaterra, ele é mais positivo no sentido do que a seleção brasileira jogou, né? Enfim, em campo mesmo. A Inglaterra fez uma péssima partida. Eu acho que o amistoso em si, o resultado do amistoso em si, diz mais sobre o trabalho do Southgate do que sobre o trabalho do Dorival. Afinal, o Dorival acabou de começar o trabalho, tinha que dias, semanas, enfim, de trabalho com a seleção. Enquanto o Southgate já tem anos e mesmo assim conseguiu jogar muito mal coletivamente, ainda que tenha desfalques, contra uma seleção que acabou de começar uma jornada e um caminho de trabalho. E contra a Espanha, eu achei que o Brasil foi inferior. No placar não foi, mas em campo, para mim, foi bastante inferior, mas era absolutamente esperado que tivesse um trabalho coletivo inferior a uma equipe que não só tem um trabalho de time há mais tempo, como também tem uma identidade muito forte. Então, ainda que você tenha tido algumas trocas de treinador ao longo de, sei lá, coloca aí 5 anos, você tem um estilo muito definido e, obviamente, que isso, na minha opinião, facilita um pouco o trabalho. Não ser um trabalho fácil, mas no sentido de que você já tem um caminho a seguir quando você é técnico da seleção espanhola, então era natural que a seleção espanhola estivesse muito à frente do Brasil nesse sentido de identidade, de um time coletivo, enfim, absolutamente natural. Um empate e uma vitória, ou seja, nenhuma derrota contra duas seleções que a gente considera hoje com trabalhos muito mais avançados do que o Brasil é que surpreende. Obviamente, não dá pra gente pensar que trabalho maravilhoso, olha só os resultados. Não, porque é dias de trabalho do Dorival com o grupo, mas eu acho que para a moral da seleção brasileira é muito importante. Uma seleção que vem de muitos resultados ruins e de um ambiente muito complicado. E que, enfim, a parte extra-campo continua sendo um caos, na minha opinião, mas em campo eu acho que deu uma moral e uma confiança importante para a equipe e alguns rumos interessantes, como por exemplo, obviamente, a grande estrela que mostrou o Endrick também na seleção brasileira, então traz pontinhos para você entender que isso aqui pode germinar, isso aqui pode dar bastante fruto. Então acho que foi muito positivo em relação a isso. Mais perguntas sobre seleção aqui. O Rafael Montes, _10, mandou. Você torce para a seleção? Qual é a sua relação? Eu já torci muito mais para a seleção, tá?
Eu já tenho 40 anos e, inclusive, deixa nos comentários se você ficou surpreso com essa informação, que é o que eu mais recebo quando eu falo que eu tenho 40 anos. E a minha primeira Copa do Mundo foi assim, que eu lembro, né? Eu assisti a Copa de 90, mas eu não lembro de nada, minha memória é péssima. Mas a primeira Copa que eu lembro de coisas e a minha primeira relação com o futebol foi a Copa de 94, então com o título da seleção brasileira. E a minha relação, eu já contei aqui um pouco da minha relação com o clube que eu torço, o Bahia. Então, inicialmente, eu tive em casa muito mais incentivo e eu vivi muito mais a seleção brasileira do que o time que os meus pais torcem, que é o Bahia. Então a minha relação com a seleção brasileira sempre foi muito próxima e eu sempre torci muito. Mas é verdade que quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu me afastei um pouco. Eu acho que é natural, você eventualmente, alguns jornalistas esportivos têm esse momento de se afastar um pouco para entender as coisas, enfim, para entender até o caminho que você vai fazer como jornalista, enfim. E hoje eu confesso que eu tenho sentimentos conflituosos em relação à seleção brasileira, porque eu não torço contra a seleção brasileira, eu não consigo torcer contra a seleção brasileira por conta da minha história como torcedora com a seleção brasileira, e a seleção brasileira para mim sempre significou família junto, sabe, momentos assim bons em família. Mas hoje eu tenho muita dificuldade de torcer a favor pelo que passa para mim a seleção brasileira. Por exemplo, desses amistosos, a coletiva que o Dorival Júnior deu falando sobre a situação do Daniel Alves e também a própria situação do Vinícius, usando o si, falando, sabe, sobre ser difícil, coisas delicadas, que o Robinho era uma pessoa excepcional. Cara, isso me dá uma... Eu não consigo torcer pro Dorival. Não consigo torcer pro Dorival. Acho que isso não é algo exclusivo do Dorival. Acho que isso é algo que acontece muito no futebol masculino. Então eu não consigo torcer por esse cara que chega numa coletiva que representa uma seleção brasileira e fala que um criminoso julgado e condenado em diversas instâncias, em mais, assim, na Itália e depois no Brasil, que esse cara é excepcional e que ele sente muito e é um momento muito triste. E, cara, não. Ah, se foi condenado. Se não, amigo, foi condenado, foi julgado. Então, assim, eu tô dando um exemplo específico do Dorival, mas isso acontece com muitos. Então, me incomoda. Eu tenho muita dificuldade. E eu senti, por exemplo, em relação à coletiva do Vinícius, eu não sei os bastidores, então entendo talvez que o Vinícius tenha tomado a decisão de ter aquela coletiva daquela forma, com ele sentado ali sozinho. Talvez ele não quisesse o presidente da CBF, que vamos combinar o que ele ia ajudar ali, né? Porque é outro cara que eu, desculpa, não consigo torcer a favor também. Talvez ele não quisesse o Edinaldo ali, talvez ele não quisesse o Dorival Júnior ali. Mas depois, por exemplo, a CBF, o Dorival, cara, tinham que ter entrado na briga com ele. Tinha que ter tido uma fala mais forte, uma reação mais forte. Até a forma como esse amistoso foi feito me incomoda bastante. Então, hoje em dia eu não consigo torcer pra essa seleção. Eu torço, por exemplo, muito pro sucesso do Vinícius. Eu torço muito pro sucesso do Rodrigo. Cara, do Danilo, que é um cara excepcional. Esse sim abriu a boca pra falar de fato algumas coisas que precisam ser ditas da forma como elas precisam ser ditas. Então, eu torço por alguns caras dessa seleção, mas pela seleção como o que ela hoje passa pra mim, eu não tenho uma relação de torcedora, de amor, de conexão, de identidade com essa seleção. Pergunta da Lulu, quer dizer, pode ser o Lulu também, 2302. O que achou de Lamine Yamal no amistoso do Brasil? Eu espero muito que Luiz Henrique tenha assistido
esse jogo, porque tivemos um Lamine Yamal infernizando a banda esquerda da defesa brasileira. Então, inclusive com um embate muitas vezes com o Beraldo, que será um dos zagueiros que o Lamine Yamal vai enfrentar nas quartas de final da Champions. Então eu espero que o Luiz Henrique tenha assistido muito, porque foi, assim, é incrível o que o Lamine Yamal faz. É um jogador que eu torço muito como espectadora de futebol, como quem gosta de futebol, que ele siga a trajetória que a gente imagina que ele pode seguir, que, enfim, que não tenha uma grande lesão, que não seja, sei lá, levado para um caminho que a gente não imaginava, como, por exemplo, o Ansu Fati aconteceu, que, enfim, lesões, enfim, outros casos, e eu torço muito para que ele, de fato, vire o que ele mostra que ele pode virar, e eu espero que o Luiz Henrique realmente tenha assistido essa partida, que ele tenha tirado lições e que ele, por exemplo, não coloque o Beraldo de lateral esquerda para marcar o Lamine Yamal, mantenha o Beraldo na zaga, onde ele faz grandíssimas partidas pelo PSG e onde eu acho que ele está ganhando muita experiência também com a seleção brasileira. Não acho que foram partidas espetaculares do Beraldo na seleção brasileira, mas foram ótimas partidas considerando que foi estreia dele contra grandes seleções, num time modificado, num time que não tá junto ainda, que não jogou tantas vezes junto ainda. Então, gostei da experiência que o Beraldo ganhou e da maturidade que ele mostrou durante os jogos, apesar da pouca idade. E repito, espero muito que seu Luiz Henrique tenha tomado lições dessa partida. E 2.902S, sempre mandando pergunta por aqui. Já dá pra dizer que tá 100% acostumada com a França? Não. Eu acho que eu estou mais adaptada, mas não é um lugar onde eu digo, nossa, estou 100%. Na verdade, eu tô mais acostumada, mas eu não adaptada a 100%, eu acho que eu nunca estarei, porque não é um lugar onde eu escolheria pessoalmente morar. Em especial, por conta do tempo. É o que mais me incomoda aqui. A chuva me incomoda demais, a falta de sol durante muitos meses me incomoda demais. Uma amiga minha, Luísa, lindona maravilhosa que mora aqui, Lu, eu não sei a sua arroba no Instagram, senão eu mandaria o povo procurar. Mas ela deu um dado outro dia, que eu também não vou lembrar exatamente qual que era, porque minha memória é péssima, mas que era tipo assim, que sei lá, em 2 meses, 3 meses, Paris tinha tido 36 horas de sol. Ou algo parecido assim, era um número absurdo. Eu sinto muita falta do sol, então eu não vou me adaptar a isso. É algo que eu entendo que é temporário, que eu não sei por quanto tempo é e ainda vai durar algum tempo. E eu estou aproveitando outras coisas boas de Paris. Estou me encontrando mais em coisas que eu gosto de fazer, em lugares que eu gosto de ir. Mas adaptada a 100%, jamais estaria adaptada a 100% no lugar que tem tão pouco sol. E que não é o caso de Turim, por exemplo, que muita gente pergunta, né? Mas Turim também fazia frio. Turim fazia frio, mas Turim está entre as 30 cidades europeias com mais sol, que tem mais dias de sol, mais horas de sol durante o ano. Então, isso me fazia feliz, mesmo estando frio. Eu não tenho problema com frio, eu tenho problema com chuva e com falta de sol. Luísa _Portilha, que não é a minha amiga, mas fica aí um abraço, Luísa. Clara, se você pudesse exercer outra profissão, qual seria? Não vale bailarina. Adoro muito você. Luísa, eu acho que eu seria decoradora. Inclusive, na época da faculdade, quando eu tive muitas dúvidas se eu queria realmente fazer jornalismo e tal, eu tive um momento ali que não durou pouco não, viu? De não conexão com o jornalismo, que eu considerei muito fazer uma outra faculdade. Só que como eu não tomei uma decisão, eu não tive certeza de uma outra faculdade, eu terminei a de jornalismo e ainda bem porque me levou para os caminhos que eu tô super realizada hoje profissionalmente. Mas na época, eu cogitei fazer arquitetura. Meus pais são engenheiros civis, meu irmão também.
E, óbvio, eu não gosto tanto da parte de arquitetura que tá mais ligada para a parte de engenharia, digamos assim, mas eu entendi, e obviamente meus pais engenheiros disseram, Clara, peraí, se você quer ser decoradora, você faz arquitetura para poder ser decoradora. Eu entendo que tem uma base teórica que seria necessária, então talvez tivesse sido um caminho. Robson Gomes, reconheço Messi, Cristiano Ronaldo e a Copa. O que mais tem no seu estúdio, Clarinha? Seguinte, temos aqui, ó, aquelas bonequinhas russas, eu esqueci o nome disso, que foi da Copa do Mundo da Rússia, que foi o Arthur Quesada, inclusive, que trouxe pra mim. Aí tem Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Buffon e Pogba, é bem aleatório, mas a minha ideia, obviamente, era muito mais aqui pela representação dos jogadores do que, em especial, os jogadores. Com exceção do Buffon, talvez, que eu sou... Eu não vou dizer que eu sou fã, porque eu não tenho um ídolo, assim, no futebol, mas é um cara que eu admiro muito como jogador e que fez, inclusive, eu ter uma ligação com a Juventus que talvez eu não tenha tanto. Talvez não, que eu não tenho com outros times italianos. Tem a tacinha da Champions aqui. Aqui tem a taça da Copa do Mundo. Essa foi o Marcelo que trouxe pra mim do Catar. Temos aqui atrás vários souvenirs e coisinhas pequenininhas que eu trago de viagem. Cacareco, adoro cacareco de viagem. Então, aqui, ó, tá longe pra vocês verem, mas tem alguns bichinhos pequenininhos que eu trouxe da África. Então tem leão, elefantinho, bababá, umas coisas assim. Tem, inclusive, também... Eita, que eu vou derrubar. Pera aí. Tem meu orixá, que é o Oxalá aqui, que eu trouxe recentemente, inclusive, da Bahia. Temos também aqui esses bonequinhos, que é mais um Messi, que Marcelo tem igual, inclusive. E tem também aqui a Daenerys, de Game of Thrones. Eu vou colocar aqui, porque se eu for devolver lá, eu vou derrubar. E aí temos bola da Champions, temos também um globinho terrestre, e temos mais umas outras coisinhas aqui. E aqui embaixo, esse livro foi um livro que eu ganhei do PSG, que são 70 receitas, e tem as receitas preferidas dos jogadores do PSG, por exemplo. Bolinhas da Champions, tem aqui o mascotinho da Paralimpíada, olha que coisa mais linda. Isso aqui, inclusive, ele parece uma raia, mas não é uma raia, é aquele chapéu que os franceses usam, é tradicional, usavam, talvez, classe operária, trabalhadora, que tem esse negocinho aqui assim do lado, que é para proteger a orelhinha. Não sei se vocês pegaram aí a referência, porque não é muito comum no Brasil. E é isso, basicamente o que temos por aqui. Algumas perguntas sobre Champions feminina, eu separei várias, então eu vou trazer aqui alguns nomes e vou concentrar numa resposta só. Inclusive, peço para você que está aí nesse momento, que ainda não curtiu o vídeo, confere, deixa já o seu like e vê se você está inscrito no canal. Faltam, tipo, 50 pessoas para a gente chegar a 16 mil inscritos, então não esquece de se inscrever no canal. A Bárbara.Nunes, queridíssima, sempre falo com ela no Instagram, perguntou qual foi a principal diferença entre fazer Champions feminina da masculina, assim como a Melissa Franca, mesma pergunta, qual a maior diferença que eu enxerguei na cobertura da Champions feminina. Mais sobre Champions feminina, Nando, _Caires, 1996, a mesma pergunta, diferença das duas Champions. A Jaque Pri também fala mais sobre Champions feminina, tô amando que a TNT Esportes está transmitindo. Tony Dandel, _Arthur, quais são as diferenças em cobrir Champions feminina e masculina? Lindenberg.Felipe, vi que fez várias entrevistas. Há uma restrição maior no masculino? Também perguntando sobre Champions. Vou focar um pouquinho nessas respostas. Gustavo.Macedo, 3158, como está a sensação depois de cobrir a Champions feminina? Tem uma diferença de acesso bastante grande. Assim, os processos são muito parecidos, tá, gente? Assim, é o UEFA que cuida. Eu particularmente fiz em 2 estádios, que são estádios que também são usados pelos clubes masculinos, né? Então, Lyon foi no Groupama Stadium, que é o Parque Lyonnais, Olympique Parque Lyonnais, ou é Parque Olympique Lyonnais, enfim, não lembro agora, mas o oficial é o Groupama, né? Que é o com name rights do estádio, e que foi o jogo do Lyon.
onde o Lyon masculino também joga, e Parque dos Príncipes aqui, onde o PSG também joga. Então, os processos foram muito parecidos, mas os acessos são muito diferentes. Obviamente, existe uma cobertura em termos de quantidade de jornalistas menor, e isso faz com que você tenha mais acesso. Então, por exemplo, a cobertura do Lyon, quando a gente termina um jogo... Não, antes, na verdade, a gente faz uma solicitação para os clubes de entrevistas exclusivas, rapidinhas, antes do jogo, no dia das coletivas, né? Com o PSG, por exemplo, eu fiz todos os jogos do PSG nesta Champions, então os 6 jogos, são 6 jogos da fase de grupos? Isso, os 6 jogos da fase de grupos, mais os 2 jogos de oitavas de final. E eu fiz 2 entrevistas exclusivas antes do jogo. Na estreia do PSG, se eu não me engano, com o Marquinhos, e uma com o Barcola, na partida de ida contra a Real Sociedad. Por quê? Tem uma demanda muito grande, nem sempre a assessoria entende, o clube entende que o jogador deve falar com todos os meios, não é uma obrigação dos clubes darem essa entrevista, por exemplo, antes dos jogos. Então, existe ali uma barreira maior. Na Champions feminina, essa barreira é muito menor. E a demanda também de cobertura, de quantidade de jornalistas é menor, então isso facilita. Então, por exemplo, Lyon. Foi a primeira vez que eu fiz uma cobertura do Lyon feminino e eu consegui conversar com a goleira e a técnica antes do jogo, tranquilamente, quantas perguntas eu quisesse fazer. Não ia fazer 10 perguntas. Mas no feminino, no masculino, são 3 perguntas, eventualmente ainda falam, são 2 perguntas. No feminino, ninguém veio pra mim, por exemplo, pra falar, olha, são só 3 perguntas, olha, não pode falar sobre isso, olha, tem que ser rápido. Ou então, não me deram jogador. Não, me deram, foi super tranquilo, não teve nenhum tipo de restrição, fiz mais de 3 perguntas. Então, isso é muito mais fácil. E o pós-jogo também. A gente, quando termina os jogos de Champions, no fim do segundo tempo, a gente envia para a UEFA uma lista de prioridade de quem a gente gostaria de entrevistar. Então, por exemplo, PSG. O meu primeiro nome na lista sempre é o Mbappé. O meu segundo nome na lista, aí vem o Marquinhos, o Beraldo, enfim, o Dembélé, o Donnarumma. Os jogadores que a gente entende que são mais interessantes para a gente entrevistar. Todo jogo eu peço o Mbappé. Nunca entrevistei o Mbappé. Todo jogo eu pedi o Donnarumma. Não entrevistei o Donnarumma. No jogo de estreia do Beraldo, a gente queria conversar com o Beraldo. Não conversei com o Beraldo. No Lyon, todos os jogadores que eu pedi vieram conversar com a gente. E isso aconteceu também no PSG. E o que não veio, a assessora veio me explicar o porquê, me pedir desculpas e tal. Então, é completamente diferente. É completamente diferente o acesso. E, obviamente, isso é muito legal pra gente que faz a cobertura. Mas é um reflexo também de ter um ambiente com menos demanda, um ambiente mais tranquilo nesse sentido de cobertura do que o ambiente masculino. A outra coisa que eu senti muito diferença é que, apesar de existir a pressão do futebol de alto nível, de estarmos falando aqui das melhores jogadoras do mundo, por exemplo, o Marcelo literalmente está conversando com as melhores jogadoras do mundo, né? Enfim, fez agora na cobertura do Barcelona da classificação a Aitana Bonmatí, que é a atual melhor jogadora do mundo. Então tem pressão, é alto nível, mas o futebol feminino do que eu vivo, tá? Ele tem muito menos ódio do que futebol masculino. Eu já fui em vários jogos como torcedora, fui em final de Champions, fui em El Clássico, fui... que mais? Fui na final da Eurocopa Feminina, já fui em situações diferentes, em jogos grandes, em finais, agora jogos também de Champions trabalhando. E, cara, não tem ódio no ambiente, você não sente raiva, ódio, sabe? E isso é muito bom. Eu acho que o público é diferente. Não me venham com a história de que não tem público, porque a gente é tão... assim, é tanta ignorância falar isso, então nem vamos começar por aí. Mas é um público diferente. E eu acho que é um público mais leve, é o público que entende futebol como algo
positivo, como algo que você quer participar para te trazer felicidade, sabe? Ainda que seu time perca. E o futebol masculino não é assim. Então, um pouquinho aí das diferenças sobre cobertura da Champions feminina. RRS_Laura. Clarinha, quais outros esportes você mais gosta além de futebol? Eu vou ser sincera com vocês. Eu não gosto muito de outros esportes. Eu acompanho apenas futebol. Não vou mentir pra vocês. E em momentos específicos eu posso assistir outros esportes, como por exemplo nas Olimpíadas. Então, por exemplo, eu gosto de natação. Se tiver uma final de vôlei, eu posso assistir. Que mais? Ginástica, ginástica eu gosto bastante. Tanto artística quanto rítmica. Mas eu não acompanho. Não são esportes que eu vou em competições, enfim, que fazem parte do meu dia a dia. Eu gosto mesmo de futebol, essa é a verdade. Hugo Ferreira.ba. Quando vai rever o esposo? Ele gosta do nosso acarajé? BB CMP. Não sei o que é. Pra mim é BBMP. Não sei o que. Deve ser Bebê, Clara e Marcelo. Ficou bom, hein? Porque seria BBMP, BB, CMP. Sim, Marcelo gosta de acarajé. Inclusive, parabéns a Salvador, 475 anos nesta sexta-feira. Até deixei um post lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá, não só me seguir, mas também curtir meu post. Eu acho engraçado quando as pessoas falam esposo, porque eu acho muito formal. Eu acho engraçado ainda falar marido, mas enfim. Vou ver Marcelo em breve na cobertura de PSG e Barcelona. O primeiro jogo é aqui em Paris. Sem ser na próxima semana, na outra, mas o Marcelo já vem alguns dias antes. Então, em breve, Marcelo estará aqui em Paris comigo. A gente vai ter até um pouquinho de mais tempo. Então, tentarei, atenção, fazer um date com Beckler novamente. Saudades do quadro de mais sucesso aqui do canal. E aí, já peço para vocês deixarem sugestão do que vocês querem ver no date com Beckler, que eu vou tentar fazer na próxima semana. H.A.O. Moura. Raul Moura. Alguém que só teve sucesso treinando times de qualidade pode ser considerado bom técnico? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Eu imagino, não sei se é o seu caso, tá, Moura? Mas isso seja uma alfinetada no sentido de que, Guardiola é esse super técnico, mas ele só treinou super times, só treinou times com muito dinheiro e com isso e aquilo. E a gente escuta muito isso, né? Mas, cara, a gente tem muito clube com muito dinheiro que não deu certo. Veja o exemplo do PSG. Se fosse só times de qualidade, o técnico não faria diferença, porque o PSG chegou a ter Messi, Neymar e Mbappé, 3 dos melhores jogadores do mundo. Então, não é só ter jogadores de qualidade. A gente tinha, vou dar outro exemplo aqui bem diferente, seleção portuguesa. Olha o que a seleção portuguesa jogava com os mesmos jogadores que tem agora, quando estava com o Fernando Santos e agora que está com o Roberto Martínez. Gente, técnico faz diferença, independente de time de qualidade. Então, é claro que sim. Talvez você tenha... Talvez não, você tem trabalhos diferentes com times diferentes. Mas o fato de você ter um time de qualidade e ser um técnico maravilhoso não significa que você só é um técnico maravilhoso porque você tem um time de qualidade. Então, alguém que só teve sucesso treinando times de qualidade pode ser considerado bom técnico? Sim, pode e deve. Porque não é só ter um time de qualidade que faz de você um bom técnico. São muitas outras coisas. Vito DR_. Clarinha, PSG é favorito contra o Barça? Não, não é. Acho que é 50-50. Eu entendo que o PSG tem uma arma desequilibrante mais testada e mais aprovada e mais pronta do que o Barça, que é o Mbappé. Mas
coletivamente e por ser umas quartas de final de Champions, não entendo que é garantido que essa arma vai funcionar. Então, o PSG não é um time pronto e maduro pra gente confiar, apesar de ser um time que não perde há muito tempo, acho que tem, sei lá, uns 25 jogos sem perder. Não perde desde a derrota contra o Milan na Liga dos Campeões, mas tem um nível de enfrentamento aqui menor do que na Liga dos Campeões. Então, não acho que é favorito, mas eu acho que tem 1% talvez de chance que se chama Mbappé, mais do que o Barcelona. Sara HRS Martins. Qual cidade indicaria para visitar perto de Paris em um dia? Eu não fiz muitas viagens por aqui ainda, mas em um dia só, Sara, eu te diria que Giverny é uma belíssima opção. É onde tem os Jardins de Monet, que é o lugar onde Monet viveu os seus últimos anos, onde ele pintou as suas últimas pinturas, e enfim, na primavera, uma das coisas mais lindas do mundo. É um passeio de bate e volta, você visita os jardins, a casa, tem um museu. Dá pra ir de trem, quando você chegar na estação, dá pra pegar uma bicicleta e ir até a casa, é um caminhozinho gostoso e tal. É um belíssimo passeio de bate e volta. De um dia maior, aí eu já não sei. Espero em breve explorar um pouco mais a área aqui. DQ12 Niel. Entendo que deve ser Daniel, a ideia. Porque no futebol feminino, a Ligue 1 é uma das maiores ligas, mas no masculino é apenas a quinta da Europa? É uma pergunta bem complexa. Eu acho que existem vários pontos aí. Há alguns anos, e tô falando aí talvez de 15 anos, um pouquinho mais, a França passou a investir em futebol feminino usando o futebol masculino como brecha, vou usar essa palavra aqui, por exemplo, dando incentivos a clubes masculinos que tivessem não só um time feminino, mas tivessem, por exemplo, alguns dos exemplos, não sei detalhes das regras, mas enfim, é um exemplo que de fato existe. Os clubes masculinos, por exemplo, têm uma regra da quantidade de jogadores que eles podem contratar para a base. E existia um incentivo que, se você também tivesse um clube feminino, você ganhava mais uma vaga de contratação. Se você tivesse um time feminino de uma base inferior, você ganhava uma outra vaga, e assim sucessivamente. Então isso fez com que a base do futebol feminino, com o incentivo que você ganhava no masculino, crescesse muito na França, e você, obviamente, crescesse o futebol francês. Tanto é que a gente tinha antes uma seleção brasileira feminina, por exemplo, mais forte do que a francesa, e hoje a gente tem uma seleção francesa que eu acho que ultrapassou no ranking também, confesso que isso eu não sei, mas que evoluiu a ponto de igualar e passar a seleção brasileira em muitos pontos. E o futebol feminino em outras ligas europeias não teve esse incentivo e não evoluiu como o futebol francês. Então, a concorrência do futebol feminino francês é muito menor do que a concorrência do futebol masculino francês. Por exemplo, o campeonato espanhol feminino, ele tem, com exceção do Barcelona, hoje um nível muito baixo. Então, a concorrência é menor. A gente tem um campeonato português da mesma forma, um campeonato italiano da mesma forma. Hoje o inglês cresceu bastante, o italiano começou a crescer, mas ainda está muito atrás. Então, o futebol francês, eu acho que ele começou antes a investir, a dar incentivos a investir e a entender a importância da base do futebol francês feminino do que os outros, talvez. Então, isso junto com a concorrência, né? Enfim, uma coisa aumenta a outra, faz com que o futebol feminino francês hoje, nacionalmente, seja muito forte, e o masculino encontre uma concorrência muito maior e não consiga chegar perto de outros campeonatos. Apesar de que a diferença, assim, para a Premier League é uma diferença absurda, mas, por exemplo, hoje está acima como competição do campeonato português. Ainda que o campeonato português tenha... Campeonato português não, que clubes portugueses têm uma relevância
e uma quantidade maior na Liga dos Campeões do que hoje a gente tem no futebol francês. Que mais por aqui? Diogão, véi. Você estudou no Colégio São Paulo até quando? Eu estudei no Colégio São Paulo de Salvador até 99, até 2001. O meu terceiro ano, que hoje eu não faço ideia o que significa aí no novo ensino, foi em 2001. Então, terminei em 2001. Eu entrei na faculdade em 2002. Então, foi isso. Que mais por aqui? Isaac _ dos Anjos 23, sempre por aqui também. Clara, você acha que o PSG pode mudar essa ideia de ter mais franceses pós saída do Mbappé? Não, Isaac, acho o contrário. Bom, a não ser que ele decida mudar de projeto, mas eu não acredito que hoje o PSG vai fazer isso, tá? A ideia é justamente manter esse caminho, é um caminho que está dando certo em termos de conexão e identidade com a torcida, e do que a gente tem de informação, o PSG vai manter este pensamento. Kalinka de Oliveira, banda ou cantora preferida? Minha banda favorita no mundo é a Red Hot Chili Peppers. Amo Red Hot Chili Peppers, eu sou muito mais de rock do que de outras coisas, rock, pop, enfim. Se eu for pensar em cantora, talvez por mais tempo, talvez seja a Pitty, gosto muito da Pitty. São, assim, Red Hot Chili Peppers e Pitty talvez sejam banda e cantora que eu mais me identifique com o tipo de música, com as letras, com os processos, enfim, eu gosto muito, mas eu tenho outras bandas e cantoras que eu me divirto muito, assim, mas que eu não tenho uma conexão tão forte. Por exemplo, hoje eu estou super Swift, estou numa fase super escutando Taylor Swift. Eu gosto muito de Beyoncé também, então aí eu vou mais para um pop, né? Mas assim, de banda, eu gosto muito de, enfim, Green Day, Foo Fighters. Eu sou de uns rock assim, mais da antiga. Hoje em dia não sei se tem muita coisa nova assim que eu curto, não. Aqui já foi. Felipe Araújo 2025. Oi, Clara, sou seu fã. Prazer, Felipe. Prazer, Felipe. Você pode se que o Lyon vai ser campeão? Acho que ele quer perguntar se eu acho que o Lyon pode ser campeão. Pode. Pra mim, favorito ao título da Champions feminina é o Barcelona. É o melhor time do mundo na atualidade. Mas o Barcelona mostrou algumas fragilidades aí, hein? Não atropelou times que a gente considerava muito mais fracos nas quartas. E teve, enfim, alguns momentos aí em que talvez tenha mostrado um pouquinho mais de, não sei se fragilidade, mas não atropelou totalmente, então talvez o Lyon tenha uma chance. Talvez não, acho que tem. O Lyon é um muito bom time, é um time muito experiente, venceu esse Barcelona há 2 anos, né, na final da Champions Feminina. Então eu acho bem capaz, mas ainda tem que passar pelo PSG, tá? A semifinal do Lyon, eles já se enfrentaram, PSG e Lyon já se enfrentaram 3 vezes esse ano, com uma vitória do Lyon e 2 empates, ou 2 vitórias e um empate, acho que é isso. O PSG ainda não venceu o Lyon essa temporada, mas fez dificuldade. Então, vamos primeiro considerar que o Lyon passe, mas eu acho que pode sim. O Endrick terá oportunidade no Real Madrid quando ele for para Madrid? Samuel 1890. Eu tô imaginando aqui, Endrick, Vinícius, Rodrigo e Mbappé. Cara, alguém vai ter que ficar no banco. Alguém vai ter que ficar no banco. E assim, não vai ser o Mbappé e não vai ser o Vinícius. E pra mim também não deveria ser o Rodrigo. Mas aí você faz o que com o Endrick? Titular de seleção brasileira, talvez na Copa América, por exemplo, e reserva no Real? Complicado. E eu acho que ele precisa jogar. Ele precisa ganhar as experiências que jogar na seleção brasileira vão dar a ele, como está acontecendo agora, e que jogar no Real Madrid vão dar a ele. Porque, por exemplo, o primeiro gol que o Endrick faz contra a Inglaterra, ele dá uma entrevista depois falando que ele não conseguia parar de pensar no gol e isso atrapalhou a atuação dele. Então ele precisa viver essas experiências para aprender com essas experiências. Ele perde um gol depois que talvez se tivesse sido no Palmeiras, que ele está acostumado e que ele já viveu as experiências e os processos, ele não tivesse perdido.
mas ele admitiu que na seleção brasileira, depois que ele faz aquele primeiro gol contra a Inglaterra em Wembley, ele não consegue parar de pensar naquilo e isso atrapalha a atuação dele. Ele mesmo assume isso, ele fala isso. Então, ele precisa passar por essas experiências para evoluir e se tornar o que a gente imagina que ele possa se tornar, enfim, evoluir ainda mais. Então, ele precisa jogar. Então, eu não sei o que o Real Madrid vai fazer, tá? Pra mim é uma grande expectativa, considerando que o Mbappé realmente vá pro Real Madrid, mas enfim, tudo indica que sim. O que o Real Madrid vai fazer? Alguém vai... Porque assim, nem o Vinícius, nem o Rodrigo, neste momento, dão qualquer sinal de que vão deixar o Real Madrid. Então, alguém vai sair perdendo, ou o Endrick vai ser administrado para não ser titular realmente. Só que aí, caramba, você vai ter um jogador que talvez seja titular da seleção brasileira, precisando jogar, precisando ganhar experiência, talvez pedindo passagem, e você vai deixar sempre ele no banco? Eu não sei não, viu? Vai ser complicado isso aí. Gabriela.pavar. Não falam da vida pessoal do Mbappé na França? Acho ele bastante discreto. Ele é realmente bastante discreto, Gabriela. O Mbappé, ele participa de muitas coisas aqui na França, institucionais, ele participa de coisas de governo, ele tem uma participação bem forte aqui, tá? Mas vida pessoal dele é realmente muito pouco. Ele é muito discreto e eu acho que ele consegue, com a estratégia de comunicação que ele tem, fazer com que tudo que ele faz dentro de campo e outros assuntos ganhem mais relevância do que a vida pessoal dele. Então, a gente não tem notícias de que o Mbappé curte super à noite, de que, enfim, ele faz extravagâncias fora de campo. Ou ele esconde muito bem, ou ele realmente não faz, tá? O que a gente tem é, por exemplo, o Mbappé vai assistir luta de UFC, MMA, sei lá, esses negócios. Outro dia, acho que ele tava aqui não sei onde foi. Mas ele foi assistir esse negócio e saiu aqui na mídia. Ele vai em jogo de basquete, aparece aqui. Mas, por exemplo, vou ser bem sincera, eu não sei se o Mbappé namora. Não faço ideia. Tipo, eu também não tô interessada, mas eu digo assim, isso não tá nas capas dos jornais. Então, ou ele esconde muito bem, ou ele realmente é discreto, e ele tem um perfil talvez diferente do que a gente veja de outras estrelas, como obviamente não tenho como não citar aqui o Neymar, né? Ele realmente tem um perfil diferente. Então o foco do que chega de notícia dele é diferente. Coração Botafoguense, mais uma vez mandando pergunta por aqui. Qual cidade é melhor para dar um rolê? Não é rolê, é rolé. E atenção, se você é coração botafoguense, estou entendendo que você é carioca e é rolé, não é rolê. Paris, Torino ou Barcelona? Cara, para dar um rolé, é Barcelona, né? Provavelmente não vai estar chovendo, provavelmente vai estar um clima gostoso, tem o sol e tem o mar para terminar o rolé, então para dar um rolé, Barcelona. Se você quiser curtir um ambiente mais colorido, e para mim rolé é sempre uma coisa assim mais sol, mais praia, mais açaí, nem gosto de açaí, mas enfim, é uma coisa mais assim para mim do que uma coisa talvez mais cultural em Paris, ou uma noite, sabe? Então, rolé, talvez Barcelona. Vito DR _. Vitor, eu já li pergunta sua hoje? Acho que sim, hein? Clara, estou namorando há mais de um ano. Uma dica para levar a cheirosa num lugar sem álcool. Ô, Vitor, é muito difícil que eu não sei onde você tá, cara. Eu não sei se tu tá numa cidade de praia, eu não sei se tu tá numa cidade do interior. Cara, eu não sei o que tu curte. Mas a ideia é, pensa num programa que ela gosta. Por exemplo, bem aleatório aqui. Ela gosta de dança? Uma apresentação de dança? Por exemplo, no Rio de Janeiro. Ela gosta de balé? Leva ela no Teatro Municipal. Não tem álcool. E é bonito. Tá numa cidade de praia? Cara, pôr do sol na praia. Tá numa cidade que não tem praia, São Paulo? Um dia bonito, faz um piquenique. Compra, não sei se você, enfim, não sei qual que é o seu limite financeiro, orçamento. Mas, por exemplo, compra aquela cesta de piquenique bonita, que dá um trabalho da porrada, mas é bonito e é romântico. E bota dentro umas coisas gostosas, uns bolinhos, uns donuts.
Eu só gosto de doce, gente, então, e a comida salgada para levar no sanduíche, no piquenique é mais complicado. Um suco de laranja numa garrafa de vidro transparente, com croissants doces na cesta, a toalha quadriculada para estender no Ibirapuera. Olha aí, várias dicas, hein? Mas, repito, sem saber onde você tá, fica um pouquinho complicado. Samuel, Faria, ponto 10. Clarinha, qual foi seu primeiríssimo emprego? Gente, meu primeiríssimo emprego, antes de eu ter 18 anos, foi, atenção, na Central do Carnaval, uma loja, nem sei se existe mais, em Salvador, que vendia o quê? Abadás. Ah, vocês acreditam? Gente, eu acho que eu tinha 18 anos, então talvez tenha sido depois que eu passei no vestibular, mas não estava na faculdade ainda. Ou foi nas férias do meu segundo ano pro terceiro ano, não lembro. Mas foi na Central do Carnaval, no antigo Aeroclube, quem é de Salvador vai saber. E eu trabalhava de vendedora, né? Enfim, no balcão, vendendo abadás. Olha isso, gente. Olha isso, louco, né? Trabalhei uns 3 meses lá nas férias. E aí depois eu lembro que eu estendi. Então talvez eu tivesse antes da faculdade. Ou entre terceiro ano e faculdade. Talvez tenha sido isso. E depois trabalhei um tempo. E aí trabalhei um pouquinho mais lá depois. Eu lembro que no carnaval eu trabalhei entregando abadá, né? As pessoas compravam antes, depois tinha que ir lá buscar o abadá em si, né? Enfim, o kit dos blocos. E foi isso. Foi divertido. Foi meu primeiro emprego, assim, de fato. Aí depois teve, enfim, estágio na faculdade, enfim, e outros empregos por aí. Seguinte, acho que foi tudo que teve que eu tinha selecionado por aqui. Rapidamente, na verdade, Emberson _X, uma série que todo mundo gosta, menos você. Chaves, odeio Chaves, acho aquilo péssimo. Não sei como vocês acham graça daquele bando de velho se vestindo de criança, fazendo voz estranha. Eu acho aquilo triste. Eu sei que numa série não é uma série da atualidade, e eu sei que vocês vão sair desse vídeo aqui revoltados. Se vocês estão revoltados comigo, deixa o like. Se você também não está revoltado comigo, deixa o like. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você acha que é um absurdo, também deixa nos comentários. Não curto, acho aquilo horrível, nunca achei graça. Outra coisa que eu não gostei é How I Met Your Mother. Não gostei daquilo. Tentei algumas vezes. Não acho graça. Acho o loirinho principal, como é o nome dele? Barney. Talvez seja isso. Péssimo, horrível. E outra série que, não sei se, eu acho que talvez seja menos famosa, mas que muita gente gosta, é The Office, que eu entendo o propósito diferente de Chaves, mas eu não acho graça. Não acho graça. E a Ana Gabi Canali pergunta: muita coisa está mudando em Paris pelas Olimpíadas. Beijo e feliz Páscoa. É verdade, né? É Páscoa no Brasil, nem me toquei. Aqui é feriado na segunda e não na sexta. Acho que no Brasil... Hoje é feriado no Brasil, então é dia péssimo para soltar esse vídeo, porque não vai ter nem audiência. Se você estiver aí, inclusive, agradeço o seu apoio. Pode, inclusive, mandar um valeu demais aqui para mim, que tá aí. Tem muita obra acontecendo, tá? Em muitos lugares, em especial no transporte público, tá tendo muita obra. Vai ter uma nova linha de metrô, na verdade é um aumento, eu acho, da linha de metrô, que vai chegar até o aeroporto, o que vai ser maravilhoso, porque inclusive pra mim vai ajudar bastante. Tem algumas mudanças assim, tem uma outra coisa que a gente já tem decorada e tal, mas tá tendo ainda muita obra. Ai, gente, tem mais pergunta por aqui. Vai ficar gigante isso aqui, mas é que essa é boa. Victrine.nicolau. Se você pudesse assistir da arquibancada qualquer jogo da história, qual você escolheria? Victrine, fiquei muito tempo pensando nisso. Cheguei no fim a 2 partidas e eu tô muito na dificuldade de escolher qual das duas, então eu vou pedir, inclusive, para vocês nos comentários contarem para mim qual das duas vocês escolheriam. Ou a final da Copa de 58, Brasil e Suécia, com
show do Pelé, ou a final da Copa de 70, Brasil e Itália, também com show de Pelé. Eu não sei se eu queria estar no primeiro título mundial do Brasil em 58 com o início mundial do Pelé, ou se eu queria estar na reta final do Pelé com a seleção brasileira no título de 70. Eu fiquei com... não sei. Talvez, pelo simbolismo maior que a Copa de 70 tenha, talvez a final da Copa de 70, enfim, foi no México, então talvez seja um estádio que hoje em dia eu tenha uma vontade maior de, enfim, de ter conhecido do que na Suécia. Mas eu fiquei muito na dúvida. Muito na dúvida. Eu já consegui selecionar 2, então pra mim já foi um baita adianto. Então, antes de sair no vídeo, deixa pra mim se você escolheria, se você pudesse escolher entre estar na final da Copa de 58 ou na final da Copa de 70, qual das duas você escolheria? E com essa resposta maravilhosa, com essa pergunta maravilhosa, na verdade, o Tudo às Claras vai ficando por aqui. Não esquece de conferir se você está inscrito no canal antes de sair, deixa o seu like e a gente volta em breve. Futebol europeu voltando no final de semana. Então a gente volta aqui com a programação mais normal do canal. E até o próximo vídeo. Valeu, gente!